Seja bem-vindo a mais uma Conversa Significativa, o bate-papo que acontece toda última sexta-feira do mês, às 4 horas da tarde, sempre com um convidado especial que vem trazer um assunto diferente para engrandecer a gente terminar o mês aí inspirado e começar o próximo mês aí com alguma coisa nova, com alguma novidade. Hoje, o nosso convidado é o Gino Trentin. O Gino é um cara que fala um pouquinho sobre tudo e sempre com muita propriedade. É um cara que eu aprendo muito, adoro ouvir ele falando, adoro conversar com ele. Essa semana a gente teve um bate-papo excelente ali no WhatsApp, trocamos algumas ideias ali. É sempre inspirador falar com ele. E hoje é um prazer enorme tê-lo aqui e poder compartilhar com todos vocês desse bate-papo que é sempre enriquecedor, né? Gino, boa tarde, obrigado por aceitar o convite. Eu sei como é que é a sua agenda é cheia, né? Você estava ministrando uma aula agora e já correu para cá. Eu queria que você falasse um pouquinho do Gino aí para todo mundo, para quem não te conhece, e em seguida fica à vontade, pode começar a trazer um pouco do assunto. Eu já expliquei aqui para o pessoal, para quem está vendo a gravação, a ideia é essa, a ideia é a gente ouvir um pouquinho do Gino e depois vai ficar aberto para quem está ao vivo aqui fazer pergunta, concordar, discordar, enfim. O importante é a gente sair daqui inspirado para começar o próximo mês aí com um pouquinho mais de sabedoria. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde a você, a todos e a todas que estão aqui com a gente hoje. E poder fazer uma live, eu achei interessante e muito legal o horário também, né? Porque a maior parte das lives a gente faz de noite e à tarde, assim, tem sido legal porque a gente pega o pessoal muitas vezes que não consegue estar com a gente sempre nos mesmos horários, né? Então, o Leandro falou que gosta de me ouvir, mas eu gosto de ouvir ele muito mais, porque eu estou com ele todos os dias, eu sempre estou ouvindo o Leandro de manhã, que eu lá no Clubhouse, e normalmente eu não consigo falar, porque é a hora que ou eu estou cuidando da minha pequenininha, ou vou tomar banho, deixo o radinho do Clubhouse lá ligado no chuveiro, ouvindo o pessoal falar. Então, muitas vezes eu saio do chuveiro ali para dar uma aula já, tipo 8 da manhã, e o pessoal tá das 7h30 até 8h30, né? Então eu tô ali ouvindo e já saio muitas vezes com insights para as aulas, né? Você nem sabe, acho que vocês nem imaginam isso. Quantas vezes da conversa que eu tô ouvindo lá enquanto eu tô tomando banho, que se eu não tomar um banho de manhã para acordar, não adianta, eu preciso tomar um banho de manhã para água na cabeça para poder acordar, legal. Então eu já saio muitas vezes com o assunto engatilhado ali, porque está ouvindo na conversa, então eu escuto muito mais Leandro, com certeza, e todo o pessoal do Clubhouse, do Agilidade Brasil, né? E agora Universo Ágil. Então, Universo Ágil, E tem a então, Carla aqui também, ó. Se você me ouve, você ouve a Carla ali também, ó, lá de direto, Portugal. sempre que ela tá lá. Eu conheço até a foto, até as fotos, até a audiodescrição. Eu consigo audiodescrever você, eu consigo descrever vocês melhor do que vocês já, igualzinho. Tanto que eu escuto todos os dias vocês ali. E hoje estava lá com o Lê, a hora que ele estava falando, tava ouvindo um pouquinho da conversa e falou da nossa conversa. Isso aqui é uma área que eu não consigo interagir muito, então eu fico bem de espectador ali na audiência. E eu sou pai da Isabel, a Isabel, uma adolescente de 4 anos e meio, faz 4 anos e meio, não, que eu faço essa a apresentação há muito tempo, já vai fazer 5 anos a Isabel, esse mês que vem, dia 20 de abril, então já quase 5 anos a Isabel. Sou marido da Lucimara, que agora voltou para o trabalho presencial, né, depois de 2 anos. Sou professor, me reconheço como professor hoje, difícil de encontrar uma denominação exata, mas eu entendo que educador e professor talvez seja algo que eu me sinta mais confortável dizendo hoje o que eu faço. E tenho estudado bastante sobre organizações e sobre times, né? O meu foco principal é entender como a gente pode diminuir a lacuna entre a entrega e a mudança comportamental, que eu vejo que talvez seja onde está o grande problema nas organizações. A gestão de entregas tem sido feita utilizando métodos ágeis e métodos empíricos. No entanto, a mudança comportamental ela tem sido feita goela abaixo, muitas vezes, e o que acontece é que a gente tem grandes entregas que não geram mudanças comportamentais, logo nós não temos entregas, né? Porque se as pessoas não usarem, não houver a mudança comportamental,
isso não vai se materializar. Então, eu imagino que eu esteja atuando ali entre a gestão de projetos, produtos, desenvolvimento de projetos e produtos, e a gestão de mudanças em algum lugar ali. E hoje é onde eu tenho dedicado mais os meus estudos. Hoje, a conversa que a gente escolheu para trazer para vocês tem um pouco a ver com isso, com o quanto a gente está utilizando, o quanto as organizações muitas vezes buscam práticas ágeis sem ter a clareza de qual é o problema que vai ser resolvido com essa prática e se de fato ela está fazendo uso da melhor forma para resolver esse problema. Esse é um assunto que eu falo com frequência, né? Então, quem já assistiu o curso comigo já me ouviu falar sobre isso, que é em que contexto utilizar as práticas ágeis e em que contexto não utilizar. Hoje eu resolvi inverter um pouco a sala de aula. Aliás, não é um curso, mas uma live, inverter um pouco a organização da live para partir de vocês para mim e não o contrário. Então, em vez de eu começar com slides, eu trouxe os slides. Só que eu pretendo começar de uma maneira um pouco diferente, fazendo algumas perguntas para vocês, para que a gente possa fazer emergir a live a partir dos interesses do grupo e das dúvidas do grupo em relação até ao tema. Para isso, eu criei um Mentimeter e eu vou compartilhar com vocês aqui o link dele. Vocês podem simplesmente clicar no link que está aí no chat de vocês, ou se vocês preferirem, vocês podem clicar direto aqui, ó, mente.com e colocar esse código que está aparecendo para você, que é o 6381 1350. E aqui eu vou pedir para vocês duas perguntas. A primeira é essa: o que é ser ágil para uma organização? Eu vou colocar aqui uma. Primeiro eu vou parar os slides, que é para não interferir tanto nas respostas de vocês. E eu vou ver se eu consigo colocar uma música por aqui. O Chrome pede para reiniciar. Aí no meio da reunião, reiniciar ele é dureza, né? Mas tá reiniciado agora. Deixa eu ver se eu consigo colocar um som. Acho que dá, hein? Vou colocar um som aqui para vocês. Estão preenchendo direitinho aí? Tá dando certo? Conseguiram abrir? Legal. Vamos deixar aqui 1 minuto para o pessoal poder preencher. Primeiro slide, né? Legal. Tô vendo que tá rolando aqui. O pessoal tá preenchendo. Vocês conseguiram? Quer que eu mande novamente aqui? Como a gente teve poucas. Eu já coloquei de novo no chat aí, porque é Obrigado, Lê. depois. Obrigado. Ótimo. Vamos ver o que está aparecendo aqui. Agora temos mais algumas contribuições. Beleza? Vou deixar mais alguns segundos aqui. Estão vendo aí já? E agora Legal. nós vamos para a segunda pergunta. Já que você colocou ali o que é ser ágil para você, como saber que está dando certo? Se ser ágil é fazer aquilo que você colocou, como saber que está funcionando? Qual é o sinal que você tem que você conseguiu ser ágil? Mais alguns segundos, vamos ver se tem alguma coisa. Enquanto isso, a gente já volta para primeiro. Beleza? Como a gente teve 3 compartilhamentos lá, eu acho que a gente está no caminho certo aqui. Ah, não, houve mais.
Beleza. Ótimo. Vou deixar vocês mesmos avançarem aqui. Vocês conseguem avançar agora. Olha, várias. São duas telas para vocês, hein? Vocês podem fazer as duas telas. Primeira tela, o que é ser ágil, e a segunda tela, como saber que está funcionando. Então vamos dar uma lida no que apareceu por aqui. Adaptação, do ponto de vista da organização, é se adaptar, ser flexível, veloz, processos claros para conseguir resultados assertivos, auxiliar os times, squads e organização aos projetos, visando a entrega de valor de modo rápido, a um custo sustentável e viável, ter maior integração, legal. Vou ver mais aqui. É poder corrigir a rota rapidamente quanto ao serviço e produtos, velocidade de mudança, ajudar o time a priorizar a melhor jornada, ações com direcionamento, ser veloz. Bacana. Vamos para o próximo slide. Como saber que está dando certo? Menos atrito, métricas de acompanhamento das ações tomadas, testando. A empresa está a aprender e se adaptar. Retorno positivo dos clientes e stakeholders. OKR, adequação ao ambiente negocial, aumento na entrega de valor aos clientes, através de métricas que mostram claramente os resultados obtidos. Então, a gente teve muitas contribuições. O que que vocês concluem a partir das contribuições que nós tivemos aqui? Olhando aquele panorama, qual a conclusão que vocês têm em relação a isso? Existem diferentes versões aí de como é que a gente pode entender se eu estou sendo ágil ou não, e que é o ágil, né? Vai de velocidade, adaptação, entrega de valor e por aí vai. Excelente, né? Excelente. O que mais? Eles conseguem. Microfone aberto, tá, gente? É Vocês isso que eu ia podem, perguntar. podem A falar, turma pode podem, ficar- podem A gente está contribuir. com um grupo que, se eu não me engano, menor do que 20 pessoas. A gente está numa reunião aqui. É isso aí. Então, a gente não precisa ser uma palestra. E aí, o que que vocês entendem? Eu queria discordar do ponto de veloz aí, né? Eu acho que depois de algumas burdoadas fica fácil para mim, pelo menos, o entendimento de que ser ágil não significa ser veloz, né? Legal, então, beleza. Com relação ao. Você não concorda com o conceito. Eu imagino que a pessoa que colocou o veloz também não vai concordar com o teu. É isso que faz a mágica acontecer, né? É. E isso faz mais coisas acontecer também, né? Sim. O que acontece com relação às organizações nesse caso, na opinião de vocês? Acho que impor velocidade, você está trazendo nessa bagagem aí, entre aspas, da velocidade, alguns agregados que precisam de uma atenção ainda maior, né? Quando a gente fala de velocidade, a gente, pelo menos aqui dentro da minha realidade, a gente começa a enxergar aquela cultura do empurrar, do prazo, né? De fazer com que entregas, né? Aqui citando um ponto de exemplo, né? Fazer com que entregas aconteçam, mas sem entender os reais valores que ela está ali trazendo. Eu entendo que você está trazendo a questão especificamente da velocidade. O Sim, ponto que eu vou colocar, ele é em uma direção parecida, mas é mais amplo. Vocês perceberam que a gente teve diversas visões diferentes de um grupo extremamente pequeno, detalhe, de um grupo que está o tempo todo junto. Porque aqui tem um monte de gente que eu vejo o tempo todo. A gente não está trazendo gente da indústria de óleo e gás e da educação e da farmacêutica. Não está trazendo pessoal que trabalhava com preditivo e que trabalha com Six Sigma e que trabalha com Lean. Não, a gente está trazendo
o grupo que está prática. Tem um monte de gente que está aqui comigo na tela agora, que eu vejo em vários eventos que eu estou participando, seja como ouvinte ou como palestrante, que estão comigo. E entre nós mesmos, nós não temos clareza do que é ser ágil. Clareza não. Nós temos clareza. Nós não temos consenso sobre o que é ser ágil. E se entre um grupo tão pequeno, menos de 20 pessoas, que estão juntas o tempo todo falando sobre o assunto, a gente não tem a mesma definição. Pior, né? A mesma forma de medir. Cada um de nós está medindo se está sendo ágil ou não de uma forma diferente. E eu não vou entrar na discussão de qual está certo e qual está errada, até porque essa resposta não existe. Pelo menos para mim, ela não existe. Não existe. O certo e o errado vai ter altamente uma vinculação com o que eu acredito e longe de saber se de fato é o certo ou o errado. Cada um de nós tem um certo e errado. Então, a grande questão é o que as organizações querem dizer quando elas falam que vão implantar uma prática ágil? E nesse caso, como a gente pode conseguir convergir sobre o que nós temos que fazer para ser ágeis? Se dentro desse mesmo grupo nós não conseguimos ter a visão convergente sobre o que é o assunto. Ó, eu vejo algumas saídas para essa resposta. Uma delas seria a gente tentar chegar a uma definição. Então, vamos criar ali uma definição objetiva do que é ágil, que é muito parecida com a discussão que eu tive com o Lê sobre, no que ele foi muito rica, pena que estava lá no WhatsApp, devia ser pública aquela discussão, sobre inovação. Porque inovação passa exatamente pela mesma questão. Se eu fizesse a mesma pergunta para vocês sobre o que é inovação e como saber se deu certo, eu tenho certeza que nós teríamos, e a conversa com o Lê foi nesse sentido. Como saber que a inovação deu certo? O que é inovação? Só que se a gente for buscar e rastrear essa conversa, a gente vai chegar na década de 30 em Joseph Schumpeter, que pensava em inovação do ponto de vista econômico. E agora, mais próximo da década de 90, é Clayton Christensen, que traz a inovação do ponto de vista de produto, passando por uma série de visões diferentes de inovação sobre como elas são medidas. Então, a gente poderia tentar estabelecer um conceito objetivo sobre ágil. O que é ser ágil? Ágil é fazer isso. Até porque adaptação, que é uma coisa que muitos de nós falamos, eu mesmo levo isso nas aulas, né, que ágil era para ser, estava entre as palavras que estavam emergindo lá na hora do manifesto, uma delas era adaptativo, né, adaptive, e depois acabou virando ágil, e aí arrancaram a palavra por causa do Highsmith, né, e agora, adaptativo em relação a quê? Como saber que nós somos adaptativos? Até porque as organizações se adaptam há muito tempo, só que de formas diferentes. Como saber que nós somos adaptativos? Então, a primeira discussão que a gente poderia ter é tentar chegar a uma definição desse nome. O que, na minha visão, e aí é a minha visão, do ponto de vista, não tem nenhum valor real, mas iria dar uma treta homérica e dividir todo mundo. Porque até um pessoal dizendo que ser ágil é fazer isso, e criando um clube daquilo que fazer ágil é ser isso. Seria ter o pessoal dizendo que fazer ágil é ser aquilo, e criando o clube do fazer ágil é ser aquilo. E até porque a gente não costuma criar clubes com pessoas que pensam diferente da gente, né? Alguém aqui já pensou em criar um clube com alguém que pensa diferente de você? Fala, pô, eu sou palmeirense, eu vou criar um clube, vou pegar uma pessoa que torce pro São Paulo, Corinthians, Flamengo, e assim, vou montar um grupo do WhatsApp com eles para falarmos de futebol. Isso não acontece. Pô, eu sou vegano, eu sou vegetariano, eu sou onívoro, o que é que eu vou fazer? Cara, eu vou criar um grupo com essa galera para a gente poder falar sobre alimentação. Ou eu torço para. Eu sigo essa linha de política, aquela linha política, eu vou criar um grupo com essa. Não, a gente não faz isso. Isso me leva à segunda questão sobre o ágil. Que talvez o fato de nós não termos clareza sobre o ágil seja um tremendo benefício para a gente. Porque é só por isso que a gente continua frequentando os mesmos lugares. O dia que a gente tivesse clareza sobre o que é o ágil e definido objetivamente o que é ser ágil, é muito provável que a gente tivesse a mesma treta que acontece muitas vezes entre o pessoal do Scrum e o pessoal do Kanban. Porque isso se eu fizesse uma pergunta aqui sobre qual é a diferença entre o Scrum e o Kanban,
eu tenho certeza que a gente teria muito mais convergência do que a gente teve em relação à pergunta sobre o que é ágil. Porque são conceitos muito mais objetivos, muito mais fáceis da gente conseguir levar adiante. E talvez, e vocês já perceberam a treta que tem entre esses grupos, né? O grupo do Safe versus o grupo do Nexus, o grupo do Kanban versus o grupo do Scrum, o grupo do X versus o grupo, que é o que acontece em qualquer polarização de futebol, de política, de religião, de alimentação, pensamento, é a mesma coisa. Talvez para o ágil, a grande vantagem que a gente tem em relação a isso é que não há uma convergência e a gente não está preocupado em ter. E quando essa convergência começa a aparecer necessária, quando começa a aparecer treta em relação a isso, alguém acaba com ela logo. E, escuta, a gente não precisa saber o que é isso. Deixa cada um de nós ter a sua visão sobre isso. Então, do ponto de vista de polinização cruzada, é muito legal, porque você entra, por exemplo, lá no Universo Ágil, que acontece toda manhã, e você vai ver o pessoal falar de ágil do ponto de vista de vendas, do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de porrada de ponto de vista. E a cada novo ponto de vista, acontece uma polinização cruzada. Do ponto de vista de desenvolvimento do conceito, de polinização cruzada, de enriquecimento do conteúdo, é ótimo. Mas qual é o ponto que talvez seja um problema para a gente? Quando as organizações apontam que querem ser ágeis, como a gente vai conseguir saber que, de fato, isso deu certo? Se nós considerarmos o que a nossa organização pretende alcançar com a agilidade. E mais do que simplesmente implantar um framework, ou implantar um método, ou implantar uma abordagem, tentar entender o que a nossa organização busca. Qual é o problema que ela busca resolver? Qual é o problema que ela busca realmente melhorar a condição dela depois disso? E a partir dessa definição, esteja ela chamando de ágil, fazer em ciclos preditivos, do jeitinho que o guia PMBOK muitas vezes preconizou ali no passado, em relação ao desenvolvimento de projetos. Muitas vezes, da maneira que o Takeuchi e o Nonaka, no artigo de 86, declararam que não era a maneira mais adequada para desenvolver produto. Ainda que para a tua organização seja fazer dessa forma, rápido, deixe chamar de ágil e faz. A provocação que eu trago aqui, e na fala do Lê, quando a gente pensou em trazer esse tema sobre agilidade não é para tudo, eu quase caí na tentação de vir aqui com alguns slides que estão aqui comigo sobre o que é agilidade. E eu confesso que eu comecei a me sentir preocupado em fazer isso, porque de alguma forma eu me colocaria na posição de dono da verdade, de que eu sou a pessoa que sabe o que é ser ágil. E talvez isso, do ponto de vista de polinização cruzada, de misturar a genética que nós temos conseguido misturar, isso seria muito prejudicial, porque a cada pessoa que defende que a agilidade é isso, nós tendemos a dividir os grupos e acabar com essas discussões. Então, a provocação que eu gostaria de trazer aqui, para a gente continuar conversando agora e abrir para vocês e para o Leandro, claro, é até que ponto a gente precisa chegar em uma definição sobre o que é ser ágil, ou até que ponto a gente pode levar em consideração aquilo que as nossas organizações buscam. Mas antes de abrir, eu queria trazer aqui uma pequena contribuição em relação a como tudo isso começou. Até porque eu acho que é importante a gente lembrar do ponto de largada dessa história. E o ponto de largada dessa história, de fato, foi um artigo publicado em 86, que é esse que eu vou compartilhar com vocês aqui, e visava ajudar organizações a resolver um problema. Esses dois autores, pesquisadores, Takeuchi e Nonaka, em 86, publicaram um artigo tentando resolver a seguinte questão. Eu vou ler uma frase para você. E me diz só se não parece que a gente está falando dos tempos de hoje. No mundo acelerado e ferozmente competitivo de desenvolvimento de novos produtos comerciais de hoje, velocidade e flexibilidade são essenciais. Vocês entendem que essa frase faz sentido ainda hoje, na opinião de vocês? A gente está falando de 86, quando esse artigo foi publicado. Eu não vou ler o artigo inteiro, naturalmente,
mas eu vou ler algumas coisas importantes que eu separei para vocês. O que eles percebem é que a abordagem antiga e sequencial para o desenvolvimento de novos produtos não vai fazer o trabalho. Em vez disso, um método holístico, como no rugby. Inclusive, esse é o artigo que pela primeira vez aparece a palavra Scrum. No limite, o Scrum deu origem ao ágil. Ele coloca algumas características, mas o mais legal disso é quando ele fala sobre a diferença entre a corrida de revezamento e uma equipe que tenha todos os papéis holística igual um jogo de rugby. O que é uma corrida de sequenciamento? Eu tenho a equipe de requisitos, eu tenho a equipe de design, eu tenho a equipe de implementação, que era a forma como a gente desenvolvia produtos naquela época. E cada uma dessas equipes era responsável por uma etapa. Ao final, a gente tinha o produto entregue. Então, cada equipe entregava um pedaço, de modo que, ao final, a gente juntasse isso e teria um pedaço que eu digo é uma parte realmente, uma etapa, né? A equipe de requisitos só entrega requisito. A equipe de design, fase de desenvolvimento, fase de conceito, viabilidade, design, desenvolvimento, piloto e produção. E cada uma dessas fases tinha ali uma pessoa, uma equipe responsável por aquilo. Agora, olha que interessante isso daqui. Sob a abordagem do rugby, o desenvolvimento de produtos emerge da interação constante de uma equipe multidisciplinar escolhida a dedo. E eu vou parar um pouco por aqui, porque aqui eu tenho um ponto que eu entendo que ele pode ser crítico para a gente no ágil. Como nós estamos selecionando e qual critério nós utilizamos para poder selecionar a equipe que vai desenvolver o nosso trabalho. Porque quando a gente fala que é uma equipe multidisciplinar escolhida a dedo, é visível que nós estamos ressaltando a qualidade técnica dessa equipe. Se ela é escolhida a dedo, é porque é uma equipe altamente especializada em relação a isso. Mas qual é o desserviço que eu tenho visto a gente muitas vezes acontecer no mercado em relação ao ágil? A gente segregar o ágil não não, segregar quem vai participar de uma equipe ágil, ou segregar quem vai entrar em uma capacitação, ou segregar quem vai conversar sobre o tema, por alguns critérios que não estão relacionados a ser multidisciplinar e escolhido a dedo. Não, mas, por exemplo, pela idade. Que as pessoas que trabalham com inovação e com agilidade são necessariamente mais novas do que as outras. Mas, olha, se essas pessoas elas são escolhidas a dedo, é muito provável que, num time, elas seriam as mais velhas. Porque são aquelas que têm mais conhecimento sobre aquele negócio ou sobre aquele produto. E eu ainda vejo a gente associar a agilidade à idade. Outra coisa, escolhida a dedo não está relacionada à certificação que a pessoa tem, mas ao conhecimento do negócio que ela tem. E hoje a gente vê muito a agilidade está relacionada à certificação que a gente tirou ou ao livro que a gente leu sobre agilidade. E ao ler o artigo do Takeuchi Nonaka, o que me parece é que a agilidade é menos sobre agilidade e mais sobre conhecimento do produto que está desenvolvendo. Porque em algum momento ali ele fala sobre os fatores que fazem do Scrum, o Scrum, ou o Kanban, ou o Less, ou o Safe, o DSM e assim por diante. Não, o que ele está falando aqui é o seguinte, eu tenho pessoas muito boas que trabalham juntas do começo ao fim. E em vez de passar o bastão uma para outra, olha, acabou requisitos, agora é você. Acabou design, agora é você. Acabou a implementação, agora é você. Não, todo mundo está junto do começo ao fim. E o que se move não é a equipe. O que se move é a bola. E a bola é o produto. É o produto que vai se movendo na equipe. É ele que vai passando pela equipe. E, além disso, ele coloca 6 atributos que estão presentes ali, que é como o sistema precisa estar configurado para que essa equipe consiga trabalhar bem. E isso me faz lembrar muito a frase do Jürgen Appel, né, do Management 3.0, que é gerencia o sistema e não as pessoas.
quando a gente olha os fatores que o Takeuchi e o Nonaka trazem para o ágil, né? Porque, afinal de contas, é justamente desse artigo que nasce o que a gente conhece hoje como ágil. Ele traz 6 fatores importantes para que as equipes possam trabalhar de acordo com isso. Instabilidade embutida. Você não diz para a equipe o como, você diz para a equipe o porquê. As equipes têm que estar auto-organizadas. Elas têm que ter autonomia dentro daquilo que lhes cabe. As fases de desenvolvimento precisam ser sobrepostas. Multiaprendizado. Você aprende sobre outras coisas além do seu trabalho convencional. E há um controle sutil. A aprendizagem é transferida entre a organização, dentro da organização, e não apenas dentro do seu time. Como vocês podem perceber, aqui não tem nenhuma visão de método ou nenhuma visão de framework, não tem nada disso. Tem algumas visões do que a sua organização precisa prover para que essa equipe multidisciplinar, selecionada a dedo, possa, de fato, para que ela possa realmente gerar os resultados que você quer. E, por fim, aqui embaixo, você vai encontrar uma frase importante. Talvez lá em cima. Aqui. Movendo o Scrum para o campo. Então, eles, como estão falando de rugby, eles colocam aqui o Scrum como a referência para essa equipe, para a forma como eles se relacionam. Desse nome nasce o que a gente conhece como Scrum. O Jeff Sutherland e o Ken Schwaber, eles leem esse artigo e derivam os valores, os papéis, as regras, os artefatos e os eventos do Scrum a partir disso. Então, no limite, a origem da agilidade está nesse artigo. E a partir dele, a gente nasce o Scrum, nasce o manifesto e nasce o que a gente conhece. Só que esse artigo ele fala menos sobre agilidade, como a gente enxerga hoje, e mais sobre o conhecimento das pessoas sobre o produto, valorizar que são pessoas selecionadas a dedo. Ele fala mais sobre como o sistema tem que estar configurado para rodar o ágil, e fala mais sobre como o produto se move dentro da equipe e não a equipe se move ao longo da esteira do produto. São os fatores. Agora, voltando para a nossa pergunta original e já passando para a gente poder fazer um bate-papo agora, já depois desse contexto, o que me faz perceber duas coisas. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de ter um conceito claro sobre ágil, e isso nem sempre é um problema, às vezes é muito bom. No entanto, dentro das organizações, a gente precisa ter clareza do que elas querem quando elas dizem que precisam implantar um método, uma abordagem ágil. E quando a gente vai entender na origem do ágil o que significa ser ágil, me parece que a base não está sendo levada, pelo menos, em consideração em boa parte das implantações que eu tenho visto, que falam muito pouco de método na origem e muito mais sobre como a organização se configura e como o time se configura. Muito mais relacionado ao time e à organização e muito menos relacionado ao método. E agora eu abro para a gente poder conversar sobre o que vocês acham dessa reflexão, sobre a necessidade de a gente ter um conceito claro e até que ponto a base do que a gente entende como ágil está presente ali. E, por fim, se isso se torna um novo padrão, na opinião de vocês, organizacional, se a gente vai ter um paradigma organizacional, todas as organizações agora serão ágeis, ou se isso se aplica justamente no contexto que o artigo abre, que é esse aqui, ó. No desenvolvimento de novos produtos comerciais de hoje. Novos produtos comerciais de hoje me faz pensar em algo menos conhecido e mais conhecível. Porque são novos produtos, eu tenho pouca referência no passado e muita referência no presente. E se a gente está falando, então, de desenvolvimento de novos produtos, essa abordagem que o Takeuchi e que o Nonaka apresentaram no artigo deles
está muito mais relacionada a trabalharmos em um novo... Espero que está funcionando aqui, então. Agora sim. Trabalharmos em um novo produto conhecível e não em um produto conhecido. E até que ponto a gente está levando em consideração a natureza do problema para a gente poder selecionar uma abordagem ágil dentro das organizações? Então, algumas reflexões para a gente. Até que ponto vale a pena a gente criar uma definição única? Será que a gente precisa trabalhar com um novo paradigma? É, de fato, uma nova forma das organizações trabalharem no geral? Ou está relacionado ao problema que a gente quer resolver? E a gente está gastando um pouco ou muito tempo na descoberta desse problema. E, por fim, até que ponto a maneira como a gente está implementando o ágil está levando em consideração a origem dele, organizações e times? Agora eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Muito bom, muito bom. Boa provocação. Uma coisa, pensar alto aqui, tá? Uma coisa que você trouxe aí na sua fala, que é bastante preocupante, é uma organização entrar em uma transformação sem ter claro onde ela quer chegar no final disso, né? Isso eu acho que é algo que está na sua fala e eu concordo muito. Uma organização entra, precisamos ser ágeis, porque muita gente dentro da empresa quer, porque eu fui lá no evento XPTO e não sei quem é ágil, então a gente precisa ser, mas não ter claro qual é o objetivo, né? Aí me lembra o gato de botas lá para Alice, né? Se eu não sei você não sabe onde você quer chegar, tanto faz o caminho que você vai tomar, né? Pode ser uma transformação ágil, pode ser qualquer outra transformação, e você vai chegar em algum lugar e X, né? Talvez se você pegar o caminho menos doloroso, vai ser mais interessante, até se você não tem claro aonde você quer chegar. Pelo menos você vai sofrer menos no caminho. Talvez até onde você quer chegar, por que você quer chegar e como você vai saber que você chegou. Talvez Isso. seja o ponto. Como é que você vai saber que você chegou lá? Tem uma placa no lugar? Tem um marco no lugar? Como é que você sabe? Bem-vindo a Agile Land. Como é que você vai saber que você chegou no lugar que você estava querendo, né? Então, a clareza disso, acho que é bem nessa linha mesmo, Lê. Isso, eu acho isso muito importante, porque eu acho que existe essa necessidade de uma narrativa que está no ar, né? E por narrativa eu quero dizer não verdades ou inverdades, né? Eu adoro explicar narrativa falando do político, né? A gente tem essa coisa no Brasil que todo político é ladrão, né? Isso é uma narrativa, não necessariamente é um fato, né? Não tem nenhum dado científico que prove que todos, 100% deles são. Mas se eu falo essa frase, todo mundo fica confortável com ela, né? Eu acho que existe uma narrativa hoje que precisamos ser ágil, por uma série de motivos. Então, eu acho que muitos se movem nessa direção por conta disso. Mas eu acho um pouco histórico também, né? Onde a gente vai chegar com tudo isso? E pensando em Brasil, e aí eu não estou falando, pelo amor de Deus, gente, eu não estou falando deste governo, do governo anterior ou de outro governo, mas historicamente o Brasil vive muito assim, né? Então, eu não sei se isso aqui dentro do Brasil ajuda muito a gente não conseguir pensar aonde a gente quer chegar, porque a gente está sempre apagando aí algum incêndio, né? Mas isso na sua fala no primeiro momento ali me trouxe muito isso. E eu estou puxando aqui para ver se o pessoal se empolga também, tá, Gino? Mas está aberto aí, Carla, quero te ouvir. Arthur está sempre falando. Quero ouvir todo mundo. O Anderson chegou aqui, Anderson. Você tem bastante para contribuir, o Ricardo, tantos outros que estão aqui. A Ana, por favor, também abra o microfone aí para falar. E um outro ponto que tem na tua fala que eu achei muito forte também, Gino, é essa coisa de... Se a gente realmente olhar para a origem disso tudo, né? Principalmente que vem dentro da... O ágil nasce muito dentro da TI, ali com o pessoal de TI, né? Eu conheci o Alistair, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, um dos signatários do ágil. Eu conheci ele pessoalmente, bati papo com ele aí durante algumas horas, e ele falou uma coisa para mim assim que ele acha que foi meio que por acaso o ágil ter nascido dentro da TI, poderia ter nascido em vários outros lugares, e se não tivesse emergido ali, ia necessariamente em algum momento emergir em outro lugar. Mas nasceu muito dentro da TI, nasceu muito essa coisa de desenvolver novos produtos, né?
o software é muito fácil você duplicar ele, né? Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, a gente está sempre fazendo alguma coisa nova ali quando a gente está falando de software. Então, a gente está falando muito de novos produtos. Mas a gente não ganha escala, né? A gente não vai para outros lugares. Ali tem outros lugares, melhor dizendo, que a gente precisa de outras formas de agir. Numa linha de produção, a gente precisa de novas formas de agir. E essa frase eu acho também meio complicada quando eu falo, porque na linha de produção eu também preciso, às vezes, promover mudança, né? Eu também preciso, não é que lá não pode ter inovação, lá não pode ter desenvolvimento de coisas novas, né? Mas no sentido de que ali eu estou seguindo uma receita, então ali eu vou precisar achar um modo de agir que é diferente do momento ou do lugar que eu estou promovendo uma mudança, né? Não sei se você concorda com isso, Gino. Tem um ponto que eu acho legal, Lê, que é no ponto de narrativa que você falou. Você sabe que o ágil não começou na TI, né? Não? É interessante isso, né? Porque a gente repete isso e sim, parece que sim. Só que se a gente colocar como depende do ponto de referência, né? Se você colocar como ponto de referência o manifesto ágil aconteceu com os 17 caras da TI, sem Tá. dúvida. Se você colocar como ponto de referência que o manifesto ágil nasceu por conta dessa pesquisa, e quando você procura, por exemplo, lá no site do Scrum, qual é a origem do Scrum? O próprio Jeff Sutherland diz que a origem do Scrum foi isso, esse artigo. Então, eles confirmam que eles criaram o Scrum com base nesse artigo. Se eles criaram o Scrum com base nesse artigo e o ágil foi criado com base no Scrum, logo, o ágil tem uma forte conexão com esse artigo. E o interessante é que quando a gente pega para ler, alguém teve a oportunidade de ler esse artigo de ponta a ponta já, o do Takeuchi Tanaka, não? Não é Faz TI. tempo, mas sim. Os softwares estão lá, perdão, os produtos que estão falando que são desenvolvidos não são produtos de TI. Dá uma olhada no que aparece aqui, ó. Nesse artigo, destacamos empresas no Japão e Estados Unidos que adotaram uma nova abordagem para gerenciar o processo de desenvolvimento de produtos. Nessa pesquisa, nossa pesquisa examinou empresas multinacionais como essas daqui, e em seguida analisamos o processo de desenvolvimento de 6 produtos específicos. Copiadora, carro urbano com motor de 1.200 cavalos, PC, câmera reflex e o Autoboy, que é um obturador de câmera. Não tem TI. E o mais legal disso é que se você for mais para frente, você vai encontrar um negócio bem legal aqui. Que a galera que integra o grupo não é uma galera de tecnologia da informação. Olha só quem eles encontraram na equipe da Honda, que é uma das empresas que eles colocam que estavam usando isso. Membros escolhidos a dedo de P&D, produção e vendas. E se você for mais para frente ainda, você vai encontrar um negócio bem legal que são os engenheiros de P&D, velho, participando do grupo. A galera de design, a galera de produção. Então, eles estão falando de produto mesmo. Não software, produto tangível ali que a gente consegue pegar e colocar no bolso, ou então entrar dentro dele e ir dirigindo com ele para casa. Então, isso também é uma falácia que a gente acaba levando, e assim, e é normal a gente levar, porque a origem disso é no manifesto, mas o manifesto enviesou o artigo, e enviesou no melhor sentido da palavra, para a TI. Mas a origem dessa conversa toda, os caras não foram. O começo do artigo é por que a produção de softwares está com problema? Não é isso. É desenvolvimento de novos produtos, esses 6, que não tem de TI. Acho que o Anderson está com a mão levantada. Diga, Anderson. Agora eu consigo falar. Boa tarde, grande Gino, Leandro, Anderson, Carla, galera tá toda. Isso tá ficou parecendo o muito Leandro, fera, velho. mano. Tá igualzinho, Vocês olha me só. ouvem? Caraca, velho. Tá bonito demais essa barba aí. Você sabe que o Gino já foi bonito assim, ó, barbudão, né? Depois Minha barba fica feia, velho. Não fica assim, não. A minha barba ficou bonita igual a de vocês, eu não tava até hoje com ela. E aí, Anderson?
Oi, Gino, beleza, cara? Satisfação enorme aí aprender com vocês de novo. Imagina, estamos juntos aqui, não tem aula não. Não é uma aula, mas eu aprendo muito sempre que eu escuto todos aqui presentes, muito especialmente com você e com o Leandro, então, Obrigado, meu assim, irmão. uma gratidão. Obrigado. Eu acho que você colocou um ponto importante, né? Você colocou, ó, assumindo a premissa de que a agilidade remete ao manifesto, o manifesto, de certa forma, tem essa ligação com a criação do Scrum, e o Scrum se remete ao artigo. O importante é só revalidar se de verdade, para todos os signatários que estavam lá no manifesto, eles estavam pensando nessa sequência de ligações entre esses eventos, né? Porque você tem signatários ali que a galera que tinha influências anteriores ao Scrum, né? A galera do DSGM, a galera do Crystal, a galera do Extreme Seu Programming. som está subindo e descendo, ô Anderson. Está oscilando o volume. Será que E agora? Eu tô com o meu fone de ouvido, será que é isso? Está melhor, está melhor. É. Tá bem melhor. Tá. Eu vou ficar mais perto da. Minha cara vai ficar grandona porque eu tô quase engolindo o telefone. Eu tô pelo celular. Mas enfim, se a gente for considerar que parte desses signatários eles tinham influência em outras abordagens que não o Scrum, eu acho que aí ainda há uma margem para a gente avaliar, né, se de fato esse movimento da agilidade de software, né, esse do manifesto, tá, se ele realmente tem uma derivação tão direta do Scrum. Eu acho que, óbvio, ele foi influenciado pelo Scrum, com certeza, mas eu só não atribuiria uma ligação causal que dependesse do Scrum, porque havia ali outras influências também muito fortes naquele momento, né? Vamos lembrar que o Scrum se tornou o que se tornou depois de 2000, né? O Scrum ainda não era o que virou, né, um método quase antropofágico, né? Comeu quase tudo, né? Virou um bicho-papão de outros métodos aí, frameworks e tal. Até aquele momento ele estava buscando seu espaço, de repente ele se proliferou, né? Eu não É, sei, viu, Andy? Eu acho que, eu não sei, acho que pode ser. Acho que valeria a pena trocar uma ideia com esses caras, né, para saber de fato como que isso borbulhava lá dentro naquela hora. Mas a gente tá. O Scrum é de 95, né? Então, quer dizer, os caras já tinham rodado muito lá. Eu imagino que sim, que tem um viés forte de TI ali dentro, mas o ponto é, o movimento ágil, ainda que de fato o Scrum não tenha sido totalmente a fonte para o manifesto, é claro que ele tá convergente, né? Quando a gente olha o Scrum e o manifesto, eles convergem em grande Sim, escala ali. sim. E os dois convergem muito com esse artigo. Se a gente lê o artigo, a gente encontra frases aqui que são quase Ctrl+C, Ctrl+V do manifesto, assim, quase Ctrl+C, Ctrl+V do manifesto. Uhum. E os próprios 6 princípios que eles colocam aqui, cara, estão muito presentes no manifesto. O que me faz, mesmo assim, mesmo correndo esse risco de, sim, o Scrum não tem tanta influência, ou uma influência tão grande sozinha no manifesto, concordo. Mesmo assim, a intersecção é tão bonita que me faz acreditar que ágil não nasce da TI. Que o manifesto ágil foi, claro, uma Faz sentido, derivação não, para a TI, concordo, concordo. mas que o ágil, na verdade, a origem do ágil mesmo é da percepção que os times precisam ter uma formação diferente, uma Uhum. autonomia diferente, e a organização tem que estar organizada diferente, tem que estar configurada diferente para isso funcionar. Sim, Embora hoje, e o ponto que acho que não sei se você estava no comecinho, que foi a provocação mais não forte, tava. que é a provocação que eu vou trazer para você aqui também, é que eu não sei até que ponto a gente tem que chegar a uma conclusão do que é ser ágil, porque talvez essa conclusão ela só prejudique a gente, porque ela vai começar a criar grupos. Se esse grupo aqui chegar à conclusão de que ágil é isso não vai ser o todo, vai ser uma parte que vai tender a quebrar os grupos em vários grupos que vão começar a brigar entre si, como acontece com o Scrum e com o Kanban, ou com os outros. Fantástico. É. Então, talvez, do ponto de vista da evolução orgânica da agilidade,
seja uma grande vantagem a gente não ter esse consenso, porque vai Perfeito. continuar recarregando esse sistema. Perfeito. Mas, do ponto de vista organizacional, quando uma organização fala, eu quero ser ágil, nesse ponto a gente precisa ter uma clareza do que é ser ágil e como medir, porque o que pode acontecer? Ela nunca vai saber quando ela foi, se ela já é, e ela pode amanhã não se tornar e dizer que não funciona. Então, do ponto de vista organizacional, eu entendo que é importante saber, não é o que é ser ágil. Isso acho que a gente não precisa abrir essa caixa de Pandora. Mas o que eu quero com isso? O que eu quero com isso? Então, faz Fantástico. sentido isso? Aí sim, total, total. E eu Mil acho que por as cento, empresas, cara. poucas empresas têm essa visão. Eu acho que o Manifesto Ágil tem muita influência do XP e do Scrum, pelo menos na minha perspectiva de hoje. Eu acho que outros métodos ali, o FDD, Crystal, não evoluíram muito, mas é uma perspectiva minha. Eu acho que realmente precisava voltar lá para aquele grupo e fazer essa pergunta. Carla, você está com a mão levantada, depois o Ricardo. Olá, boa noite. Fazer minha audiodescrição, tô brincando. Na verdade, eu estava escutando o Gino falar sobre como é que você mede se alcançou o resultado ou não. E eu estava até comentando aqui com meu marido que eu nunca vi em nenhum dos trabalhos pelo qual eu passei, nem os projetos pensarem a sério, e nem as organizações pensarem a sério em como é que eu meço se o ágil, se o que ser ágil está a dar certo. Não é que elas não meçam, elas meçam. Mas eu vejo outras medidas que não sejam essa para comprovar. E muitas vezes, como vocês também já falaram, acabamos dizendo que funcionou ou não funcionou, mas se nós nem sabíamos o que estávamos a medir, o que estávamos a procurar de fato, então como nós conseguimos dizer se funcionou ou não? Eu vejo muitas equipes dizerem, eu quero rodar o Scrum, mas por quê? Porque é mais fácil, porque está na moda. E aí você pergunta, mas você quer rodar o Scrum por quê? Porque eu quero experimentar. Mas então você não quer experimentar o projeto, você não quer experimentar a solução, você quer experimentar o Scrum. E às vezes eu converso com as pessoas e falo, olha, não é bem assim, tipo, você pode, claro que você pode, a decisão é sua. Mas você tem que pensar o que você realmente pretende com isso? E daí nasce N outras discussões, e passado um tempo você vai conversar com essas mesmas pessoas, e você fala, e aí, como é que tá o Scrum? Ah, então eu tenho um Scrum mutante. E você fala, mas o que é um Scrum mutante? Então, assim, esquece sprint backlog, PO pode mudar a hora que quer, não tem daily, etc. Mas o engraçado é que as próprias pessoas reconhecem, o meu Scrum mutante funciona. E aí eu questiono quando você está perante uma situação dessa, você fala, ok, é o que sempre fala, o jogo jogado funciona e vida que segue, ou você começa a conversar com essa pessoa ou refletir com essa organização ou com essa equipe, será que realmente o Scrum mutante é, na verdade, o framework para que funciona naquela organização? Diante de um cenário desse, me digam, a gente só está filosofando, entendeu? Você, tipo, tenta consertar a rota e voltar para o Scrum, você diz, não, isso não é um Scrum mutante, e vamos tentar converter isso num processo que é da equipa ou da organização, porque é isso que funciona aqui. Eu farei uma pergunta que é o que está funcionando? Funciona, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo roda, todo mundo entrega do jeito que tá. Porque não Então, há métricas. então qualquer outra coisa vai funcionar também, ou muitas outras coisas também vão funcionar. Exatamente. Talvez o problema não esteja aquela velha frase, né? Se a vaca está com carrapato, a gente tem que matar o carrapato e não a vaca. Talvez o problema aí seja o seguinte: as pessoas não sabem o que está funcionando. Não há uma clareza sobre o que é funcionar. O que é funcionar? E porque assim, por que o método antigo dava errado? Que é uma coisa que também o artigo do Takeuchi, talvez seja a grande falha do artigo do Takeuchi Tanaka, é que eles não falam isso. O que é dar errado?
Porque eles falam, os métodos antigos não funcionam. O que é não funcionar? Porque se a gente não tiver clareza do que é não funcionar e o que é funcionar, a gente não conhece a pergunta, que é aquela tela do Einstein. A busca pela pergunta que nós queremos responder. Então, isso não está funcionando. Por quê? O que precisa acontecer para estar funcionando, né? E talvez um grande ganho que a agilidade trouxe, e ao mesmo tempo um grande desafio, é muitas pessoas que não se sentiam incluídas nas conversas sobre projetos e produtos, hoje se sentem. Então, antigamente você chamava uma equipe de gerenciamento de projetos para conversar, vinham 3, 4 pessoas, porque era realmente... Quantas lives de gerenciamento de projetos a gente participou, né, até hoje? Ou não tinha uma comunidade forte de gerenciamento de projetos ali com lives e tal. Hoje uma pessoa Verdade. recém-conectada no mercado de trabalho, ela faz um curso de agilidade e ela se coloca, ou pelo menos colocava enquanto era permitido, que não gerava multa, se colocava como agilista no currículo dela ali. E isso dava dignidade para aquela pessoa. Ela se sentia pronta para conversar. Eu não vou entrar no mérito se de fato ela está ou não, mas de quantas pessoas se colocaram de volta nas discussões sobre educação, sobre desenvolvimento de projetos, sobre autodesenvolvimento, depois disso. Porque para você poder tirar uma certificação forte de gerenciamento de projetos, como por exemplo PMP, o nível requerido para você, independente se ela comprova ou não comprova isso, mas uma coisa, para eu tirar o meu PGMP de programas, foi 1 ano e meio de estudo, de faz para aplicação, toma pau na aplicação, vai fazer $600. Quem é que tem isso? Pô, hoje não, hoje as pessoas estão conectadas com isso e conseguem colocar, atualizar o LinkedIn delas com uma sigla, que coloca ela, tem um princípio do Dale Carnegie que eu gosto muito, que fala sobre liderança. Naquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dê à pessoa uma reputação para que ela possa zelar por ela. O ágil fez isso. Ele deu às pessoas uma reputação e hoje as pessoas zelam por essa reputação. Cara, Então, isso é fantástico. hoje eu tenho uma certificação, que seja ela da CertProf, não importa. Eu tenho uma certificação que diz ali que eu sou Scrum Master. Então, agora eu tenho que me comportar como Scrum Master. O que é o Scrum Master? Do ponto de vista de desenvolvimento de produto, estratégia, organização, isso tem impactos que a gente tem que cuidar. Que é ter pessoas não preparadas tecnicamente, de repente se colocando como prontas. Só que isso é o que eu falei, isso é o carrapato e não a vaca. A gente tem que talvez trabalhar isso para zelar por essas pessoas, para que elas não se metam em situações que elas não consigam sair depois e se firam profissionalmente nessas situações. Isso faz parte a nós, né, os mais antigos, os mais veteranos na carreira, já de selecionar essas pessoas que estão com a sua dignidade restaurada e colocá-las dentro das organizações com cuidado e limites para que elas não se machuquem. É um desafio, mas isso é o carrapato, não a vaca. A reinclusão dessas pessoas, cara, eu participo de lives com pessoas assim, que não estariam em uma live sobre gerenciamento de projetos há 20 anos, porque elas não seriam convidadas para estar ali há 20 anos. E hoje elas estão engajadas, elas se sentem profissionalmente incluídas, e estão estudando, e estão moendo ali livro um atrás do outro, ou no mínimo assistindo uma porrada de outras lives e absorvendo conhecimento na velocidade delas. E isso é muito legal. Isso é um grande atributo que a agilidade traz, na minha opinião. Sim, aí esse ponto eu acho que esse senso de comunidade é muito forte dentro do ágil, assim. E a Carla pode falar um pouquinho aí de Portugal. Aqui no Brasil nós somos muito bons nisso. Eu acho que é um diferencial nosso, assim. A gente tem uma capacidade de troca, e eu acho que isso é natural do brasileiro. Tanto é que redes sociais, né? Tem mais brasileiro no Facebook, não sei aonde, pro mal e pro bem, né, gente? Como você trouxe, tem o carrapato, tem a vaca na história aí, mas eu acho que tem uma troca muito boa nisso. Eu estava atendendo um cliente e tinha um gerente de projeto. A gente tinha trabalhado já junto numa outra empresa e eu levei ele para um evento que eu estava fazendo aqui em 2019 em Campinas, que chamava Agile Beer. E o evento era feito por 3, 4 pessoas naquele dia, e são todos eventos voluntários, né? Naquele dia
nenhuma das outras 3 pessoas que estavam comigo ali no evento pôde participar. Um estava preso em São Paulo e estava chovendo em São Paulo, não ia conseguir chegar em Campinas, o outro não tinha, estava todo mundo enrolado de alguma forma, o evento precisava acontecer. Eu cheguei no evento, peguei o microfone, as pessoas chegando, falei, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Na mesma hora, várias pessoas se levantaram ali, como é que a gente pode ajudar? Falei, pô, estou sem copo, precisa comprar copo, precisa pegar a comida que acabaram de entregar ali, distribuir nas mesas. A gente tinha uns patrocínios ali, a gente ganhava, a Ambev dava chopp para a gente, a 3M dava post-it, dava não sei o quê. Falei, ó, tá tudo ali, precisa receber tudo isso, precisa organizar e coisa e tal. E eu fui cuidar de alguma coisa, assim, eu fechei o microfone e fui cuidar de alguma coisa. O evento aconteceu, as pessoas levantaram e foram fazer alguma coisa dentro do evento ali. E essa pessoa ela ficou assustada, ela veio falar para mim assim, como assim o evento aconteceu? Como é que as pessoas se levantaram? E eu acho que, Gino, para mim, tem muito a ver com isso que você falou. As pessoas se sentem pertencendo, né? Elas tinham um senso de pertencimento daquela comunidade. Elas entendiam o valor daquilo e elas levantaram e foram ajudar aquilo a acontecer, né? Sem formalidade nenhuma. Uma ou outra veio me perguntar, mas onde é que eu ponho a comida? Amigo, aonde você achar que vai funcionar? Aonde você vai achar que vai funcionar? No evento a gente tinha uma coisa muito assim, cara, você chegou com fome, eu não vou servir 9 horas da noite a comida. Eu vou pro lá, se você quer comer agora, coma. Se você quer comer depois, coma depois. Então era tudo. As pessoas se auto-organizavam ali, resolviam a coisa toda e funcionava muito bem. Eu diria até que esse dia funcionou melhor que outros dias que os 4 estavam lá, né? Esse dia funcionou de uma maneira muito maravilhosa. Eu não sei quem comprou os copos, eu não sei como é que esses copos foram pagos, ninguém veio me falar de nada a respeito dos copos. Funcionou. Então, eu acho que tem sim essa coisa desse senso de pertencimento que eu acho que é muito bacana e é muito forte. Tem os carrapatos nessa história toda da certificação, e com certeza tem, mas tem esse senso de pertencimento sim. E a hora que a gente fala de inclusão, e principalmente de educação, num país como o Brasil, $600 uma certificação é R$ 3.000, né? 3 mil e poucos reais, aí não sei quanto tá o dólar hoje. Sinceramente inacessível para a grande maioria dos brasileiros, né? Então, eu acho que as pessoas hoje conseguem, tem muito treinamento aí disponível online, tem muita conversa online, tem muitos grupos online. Eu acho que tem outras maneiras hoje que quem quiser consegue aprender hoje. Tem muita coisa disponível online, né? Eu acho que sim. E, Carla, sobre a sua pergunta, agora que você estava falando, né? Eu estou fazendo Scrum by the Book ou não, eu estou certo, eu estou errado, e eu não sei se eu não sei responder, né? As pessoas não sabem te responder sobre isso. Eu acho que conecta muito com a primeira pergunta, né, do Gino. Aonde que eu quero chegar? Ou, como empresa, aonde que eu quero chegar? A partir do momento que eu entender onde eu quero chegar, talvez fazer o Scrum by the Book ou não, esteja certo ou esteja errado, né? Mas não pelo que está escrito no guide do Scrum, mas pelo se eu estou ou não alcançando o resultado. Se eu estou alcançando o resultado que eu preciso alcançar e não é by the book, na opinião do Leandro, está certo. Não está errado. Eu estou chegando lá. Talvez eu não possa chamar isso de Scrum, mas até para não criar confusão, né? A pessoa entra lá achando que a coisa vai acontecer de uma forma, ela está acontecendo de outra. Mas eu não acho que está errado, eu acho que é válido também, né? Faz sentido, Carla? Não, sim, faz. A grande questão é onde você quer chegar. E se ninguém sabe onde quer chegar, então ok, vamos adotar o Scrum Mutante. Vamos adotar qualquer coisa, né? Vamos adotar qualquer coisa ali que é fantástico. Eu Legal. lembrei. Antes de passar para o Ricardo, que ele pediu a palavra logo depois de mim, Gino, meta da minha vida é o PGMP. Há muitos anos é um sonho da minha vida fazer a prova de programa. Só um off-topic, assim, muito off the record. Mas é Pô, porque que legal. realmente. Se você quiser ajuda aí, conta comigo. Eu não questiono meta, né? Eu acho que cada um sabe porque elegeu aquilo. E se ela é a tua meta, corre atrás dela. Faz sentido para você, corre atrás dela. E conta comigo no que você precisar para poder te ajudar nisso.
É isso aí. Quando eu vi que você tirou, eu falei, ok, off topic. Para mim também era Ricardo, meta, não estava mais mexendo com o programa, mas o desafio é gostoso, né? O desafio de estudar, e a certificação tem muito disso para mim, porque é o que me motiva para estudar, né? Então eu mantenho sempre alguma coisa aí no radar para poder continuar sempre estudando. E ela é um estudo gostoso, uma certificação Aí, ó. gostosa de tirar, estuda que nem um capeta para poder conseguir realmente. Então você sai tinindo do negócio, é bem legal. É a tua forma de gamificar, né? O teu Minha estudo. gamificação é o reconhecimento, é a motivação extrínseca, né? É muito forte, né? A motivação extrínseca é muito forte, o certificado é muito forte. Então, Não, eu comigo mesmo, não sou eu com os outros, mas eu comigo mesmo, é uma guerra interna. O que me dói muito é quando vira aquela guerra de sopinha de letrinha no LinkedIn, né? E aí aquela coisa que você trouxe também de, não vou falar com o Gino porque ele não é PMP, né? Então eu não falo com ele. Não vou falar de projeto com o Gino. Ele não é PMP, eu não vou falar com ele. Isso aí, a gente tem visto hoje. Você não é certificado como PO. Por que você está falando disso, né? É o carrapato, né? Isso o é o carrapato, não é a maioria. Isso Não é a maioria. incomoda um pouco. Muito bom. Tem muita Ricardo, gente que colocou uma letrinha lá também, velho, e se sentiu de volta pro jogo. Assim, isso é muito legal. Tirar aquelas letrinhas das pessoas, em alguns casos, tirar tudo que a pessoa conseguiu. E fazer a pessoa se desmotivar grandemente por conta disso. Então, eu sou super a favor dessas certificações, sejam elas quaisquer que sejam, porque o bem que elas fazem é maior do que o mal. É alguém Só que não tem aproveitando esse tema aí, Gino e Leandro e time, né? Vou chamar de time porque a gente tá junto aqui. Mas assim, eu acho que as opiniões sobre certificações são diferentes e a minha é igual a do Gino nesse aspecto. Eu acho que vale por conta do que o Dale Carnegie falou mesmo, né? É uma questão de reputação. Reputação tem a ver com identidade, né? As pessoas criam uma identidade e essa identidade é importante para elas. Aí eu concordo com o Leandro também quando ele fala sobre as barreiras que se criaram para que as pessoas pudessem se comunicar de maneira livre, porque precisavam dos emblemas, né? Dos é a símbolos, né? Os coisa do seres humanos, dogma, né? do dogma. E os seres humanos precisam de símbolos, né? Certificação também é um símbolo. Então eu acho que é igual ferramenta. Eu posso usar uma chave de fenda para matar alguém ou para resolver um problema. O problema não está na chave de fenda, está Não no teu tá na foco. chave de fenda. Não Não tá na tá, chave de fenda. Exatamente. Ricardo, Então, por diga. aí. Bom, eu queria já agradecer o Leandro aqui também, porque foi o Leandro que me trouxe para esse mundo. Eu estou aprendendo muito com o Leandro diariamente e tal. E quando o Leandro anunciou nas redes sociais a vinda do Gino, né, eu fui procurar saber e tal, a gente acabou se linkando aqui também no LinkedIn, e eu tive a oportunidade de ver uma live que o Gino fez sobre o ágil no setor público. E como eu sou estudante de gestão pública, eu gostaria de fazer esse link também e tentar entender essas questões, né? O tema hoje é ágil e o melhor caminho para modernizar a gestão, né? Essa, pelo menos, ali a pergunta, né, que a gente está tentando responder aqui e conversando com vocês. E aí, basicamente, com o que o Leandro disse também, com essa questão dos políticos ser todos corruptos, que não é uma verdade, fazendo esse link aí do que é complexo e caos também, né, trazendo um pouquinho do que nega com relação a essa questão da gestão, não personificando, né, se é o atual presidente, se não é o seu presidente passado, enfim, mas não personificando isso, mas trazendo essa questão do caos, né, e sempre está ali, no vai e volta, E aí eu fico imaginando o seguinte, como que a gente consegue colocar o ágil na gestão pública, tirando a personificação, né, dos políticos em si e trazendo mais a evidência, política pública através da evidência, né, através de dados, de métrica, e trazer isso para que a política pública possa acontecer. E aí eu estou fugindo bastante do tema principal do que vocês hoje trabalham com ágil,
Mas eu gostaria de fazer essa pergunta, porque eu acho que é interessante a gente pensar como é que a gente pode colocar o ágil a serviço do serviço público, sabe? Legal, Ricardo. Eu não acho que você está fugindo nem um pouco do tema. Muito pelo contrário, é que você está bem no centro do tema mesmo. Porque a gente está falando de gestão, está falando de agilidade, e a resposta que eu vou te dar está muito conectada com o que a gente estava falando agora há pouco. Eu vejo, e na live eu comentei algo do tipo, que a gente precisa começar por duas perguntas. O que é ágil para o serviço público? E não é com o objetivo de tentar entender o que é ágil e colocar, ir para o INPI e patentear o nome ágil para aquilo que eu disse que é. Não é isso. É o definir, não é buscar a treta para saber o que há. Não, eu digo que é ágil, agora eu patenteei essa definição, quem falar o contrário eu vou multar. Não é isso, porque isso só vai separar a gente. Mas definir o que é ágil para o serviço público. Perfeito. Segundo, por que o serviço público quer isso? Como é que ele vai medir que está sendo ágil? E no caso do serviço público, especialmente, isso é muito importante, porque a gente é cobrado pelos órgãos reguladores por aquilo que a gente disse que vai conseguir. E se a gente não disser, é o Michael Porter, né? Se você não tiver uma estratégia, você vai ser par da estratégia de alguém. Na verdade, o Mintzberg. Se você não tem uma estratégia, você é par da estratégia de alguém. Se a gente não tiver uma métrica, a gente vai ser parte da métrica de alguém. Então, ou o serviço público define o que quer, o que é ser ágil para ele e como vai medir, ou o serviço público vai continuar refém das métricas de pessoas que talvez tenham uma visão diferente. E esse é o carrapato de não termos o nome ágil equiparado. Porque se o TCU entende que ágil é diferente do que a Caixa entende que é ágil, o TCU vai cobrar a Caixa por aquilo que ele entende que é ágil. Então, o mais importante é a Caixa, eu estou falando a Caixa porque é de onde eu venho, mas poderia ser qualquer outro órgão público, qualquer órgão da gestão pública. Olha, nós queremos, e aí eu vou trazer o meu viés de ágil, longe de ser verdade, mas qual é o meu viés? Nós queremos trabalhar de forma empírica e não preditiva para a resolução de problemas. Então, eu não vou partir de um plano, eu vou chegar em um plano. Legal. Para quê? Porque hoje nós trabalhamos com algo preditivo, nós trabalhamos com escalas de TRL muito alto. Quer dizer, a gente não está girando a inovação. E qual é o problema de não girar a inovação? O problema de não girar a inovação é que o ciclo de disrupção, o ciclo de vida organizacional está diminuindo, que foi, inclusive, o assunto que o Leandro estava comentando hoje mais cedo lá no grupo. Então, o ciclo de vida corporativo está em torno de 10 anos. Tá? E qual é o problema disso? O problema disso é que tem uma pesquisa científica de 62, que ainda está válida, que é a do Rogers, que é aquela que eu uso como referência, que fala que o tempo de adoção de uma tecnologia é de 9 anos. 9 anos é o tempo de adoção de uma inovação. Então, lascou. A conta não vai bater mais. Porque se eu tenho um ciclo de vida corporativo de 10, em 10 anos, a minha tecnologia ela entra em ascensão e declínio. E se, em média, pelo menos a pesquisa científica publicada até então, até que alguém publique uma nova, o tempo de vida de adoção de difusão de uma tecnologia dos inovadores aos retardatários é de 9, a conta não fecha. Se eu não começar a trabalhar numa nova tecnologia, enquanto a tecnologia atual está em ascensão, eu não vou ter uma tecnologia de reposição quando essa aqui entrar no ciclo de declínio. O que faz com que a grande mudança para a gente no serviço público é que a inovação deixa de ser um destino e passa a ser um processo. E a gente não está preparado para trabalhar a inovação como um processo. Mas você percebe que eu acabei de trazer um embasamento teórico, que não quer dizer que seja o melhor e muito menos o único. Mas é um embasamento teórico. Que me disse por que eu quero ser ágil, como eu vou medir, como é que eu vou medir? Eu preciso ter projetos em TRLs diferentes ao longo do ciclo de vida organizacional. Do contrário, esse produto vai acabar e eu não tenho outro para colocar no lugar porque não vai dar tempo de difundir. Eu acabei de criar um embasamento teórico, uma métrica e uma meta. Agora, para mim, ágil é isso. Pô, mas para o Banco do Brasil, ágil é outra coisa. Pode chamar de cebola, do que quiser, inclusive de ágil. Desde que defina o que quer, como vai medir e saber a hora que chegou, está resolvido. Porque aí os órgãos controladores pegam. Tem uma frase que eu ouvi, eu não sei se você vai concordar ou não, essa frase não é minha, não lembro também quem me disse. Mas que a diferença do setor público para o privado é
No privado, o empresário pode fazer o que ele bem entender, desde que ele não infrinja nenhuma lei. No público, o profissional que trabalha na área pública ali, ele pode fazer qualquer coisa, desde que a lei diga que ele pode fazer, né? É isso mesmo. Tem uma O limite é a lei, né? Então, O limite é a então lei. talvez o ágil precise ser um pouquinho, precisa ter uma definição diferente de cada um ali. E outra coisa, no serviço privado, não no geral, tá? Estou falando no específico, porque não posso generalizar. Mas, por exemplo, se eu for trabalhar na tua empresa e eu fizer uma bobagem na sua empresa, no máximo eu perco o emprego. Se eu estou no serviço público e eu faço uma bobagem no serviço público, se eu faço uma bobagem na tua empresa, eu perdi o dinheiro do Leandro. É o Leandro que vai me dar uma bronca. E vai me dar uma justa causa ou vai me dar um processo ali e eu vou resolver o problema com o Leandro. Se você é um servidor público e faz um problema, você faz o problema com o dinheiro de 200 milhões de pessoas. Todo mundo no Brasil se sente lesado pelo teu erro. E aí o teu nome vai parar no Diário Oficial, vai parar na mídia, vai parar em tudo que é lugar. Então, o medo de errar no serviço público é muito maior, porque se você fizer uma coisa é eu mexer com o dinheiro do dono da empresa. Outra coisa é eu mexer com o dinheiro público, que é de todo mundo. Então, aparece muito mais e a pancada é muito dolorosa para o servidor que erra. Por isso é tão importante a gente ter clareza da métrica. Se eu souber como eu vou medir que a agilidade está acontecendo, ou seja, tenha ela o nome que tiver, fica muito mais fácil dos órgãos controladores falar, então tá bom, então a gente vai ter que medir projetos em TRL diferentes? Sim, é usar o sistema a nosso favor. A gente pode usar o sistema a nosso favor cara, se a gente conseguir recalibrar essa equação, a gente pode fazer como, por exemplo, a Estônia está fazendo, cara. Os caras estão dando volta com o serviço público ali, ó. Demais. Os caras estão em Finlândia. Você está comparando países microscópicos comparado com o Brasil. Mas vamos usar isso como laboratório? Não quer dizer que a gente vai replicar Ctrl+C, Ctrl+V, porque é loucura. A gente sabe que a gente está transformando em clara uma coisa que não é clara. Mas vamos pelo menos entender quais padrões emergiram dali que a gente pode considerar como para poder fazer experimentos aqui dentro. Cara, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer. E a gente tem um potencial, na minha visão, a gente tem um potencial incrível no Brasil para isso. Mas a gente está usando está patinando na forma, né? Gino, muito bom essa provocação aí, Ricardo. Obrigado pela provocação. Acho que a gente conseguiu expandir mais um pouquinho. Aí, lá na sua fala no início, eu quero puxar um outro gancho lá na sua fala no início. Que no meu entender na sua fala, e se for esse, o meu entender estiver correto, eu concordo com você, tem lugares diferentes, né? Tem coisas diferentes acontecendo, né? Você fala muito da Caixa, você trabalhou lá na Caixa. Na Caixa tem um lugar ali dentro da Caixa que eu preciso estar inovando, eu preciso estar pensando em alguma coisa diferente. Porque o mundo está girando, né? A gente falou aí de 9 anos aí, 10 anos aí para alguma coisa começar já a entrar numa curva de declínio nos dias de hoje. Por outro lado, eu tenho ali algumas coisas que estão estáveis ali que eu preciso ganhar escala, né? O atendimento do caixa lá no banco, na agência, lá eu preciso ganhar escala naquilo, ou inovar e achar uma outra forma de num app a pessoa funcionar, mas a partir do momento que eu entendi como é que a pessoa pode resolver um serviço ali, aquilo também precisa ter escala. Então eu preciso ter mais de um modelo, né? Eu acho que você trouxe aí na sua fala agora da história do TRL ali, e aí eu queria até que você falasse em 2 frases o que é TRL, que eu não sei se é claro para todo mundo que está ouvindo agora ou vai ouvir depois, mas eu tenho coisas que estão acontecendo em momentos diferentes, né? Levando lá para o Kineve, tem coisa que está no claro, tem coisa que está no complicado, no complicado, tem coisa que está no complexo, tem várias coisas acontecendo. E aí, na minha opinião, um dos erros a gente estava demais no preditivo, agora a gente está falando que tem que estar demais no complexo, não tem equilíbrio na fala, né? Ao mesmo tempo que eu vejo que tem muita gente que fala que está no complexo, mas está fazendo complicado, né? Ele, em vez de fazer uma entrega de um ano de um projeto, ele faz 24 entregas de 15 dias, mas só lá no fim ele vai atrás de aprender com aquela entrega, só lá no fim ele faz deploy daquilo, né? Queria entrar um pouco nesse... Faz sentido o que eu estou falando? Eu entendi bem isso na tua fala? E se sim, queria que você começasse aí falando TRL, eu queria explorar um pouquinho essa segunda parte aí. Legal, obrigado, Leandro. Desculpa ter falado a sigla e não ter contextualizado, eu devia ter feito isso. O TRL é uma escala desenvolvida pela NASA para maturidade, para avaliar qual é o nível de prontidão de uma tecnologia. Entenda como prontidão
tornar aquela tecnologia pronta para o uso. Em que nível ela está? E para cada nível do TRL, eu tenho uma abordagem diferente de trabalhar com aquela tecnologia. Há uma tecnologia que pode explodir. Então, por quê? Porque, nossa, ela está extremamente desconhecida ainda. Então, eu preciso criar um contexto laboratorial para poder testar aquilo. Há uma tecnologia que já pode ser testada no campo, outra que já pode voar. Então, o nível de maturidade da tecnologia vai direcionar a minha visão de risco, a minha visão estrutural, a minha visão estratégica, para poder trabalhar com aquilo, a segurança para poder trabalhar com aquilo. E o que eu tenho visto muitas organizações já fazendo já há algum tempo é transferindo isso para dentro da visão de produto e projeto, e tem sido muito legal. Então, sim, há visões, há abordagens diferentes. E me parece que a boa notícia é que os problemas têm uma causa raiz que é conhecida, pelo menos me parece isso, que é o fato das organizações não terem as perguntas certas formuladas. Me parece que se a gente começar a trabalhar nas organizações a formulação de perguntas, e por que as organizações não querem fazer perguntas? Porque a impressão que nós temos é que a pergunta não gera valor. Se eu viesse fazer uma palestra, por exemplo, aqui, como eu quase fiz, para só fazer pergunta e não dar nenhuma resposta, e se fizesse uma variação de reação, é muito provável que você tivesse uma variação baixa. Porque as pessoas vêm numa palestra com a expectativa de ouvir respostas. Elas vão numa reunião para ouvir respostas. Elas vão, mesmo que erradas. Não importa se a resposta é certa ou errada, importa que ela é uma resposta. E isso é muito nosso mesmo. Muito nosso mesmo. E a gente tem que tratar isso intencionalmente. Cara, por quê? Por que eu quero resposta? O que eu estou querendo sanar com isso? As perguntas são muito mais proveitosas. Se a gente começar a entender como fazer as organizações fazerem perguntas melhores, e começar a mostrar para elas o valor disso, a gente vai resolver uma série de problemas, na minha visão, que a gente trouxe nessa live aqui de hoje. Que a boa parte deles é pela impossibilidade de descobrir qual é a pergunta que a organização quer responder. Por que eu estou fazendo Scrum? Por que eu estou fazendo ágil? Por que eu estou fazendo... A gente não sabe, a gente não tem essas respostas. E se a gente conseguir trabalhar a pergunta, a gente vai ganhar bastante. E em relação ao TRL, ajuda com a pergunta. A resposta aqui, então, é que precisamos fazer perguntas. É isso, brincando um pouquinho aí, né? E não poderia ter uma frase melhor para descrever essa conversa, pelo menos a minha visão, do que a grande resposta é que nós precisamos fazer perguntas. Se a gente tivesse falado sobre isso antes, o nome da live que a gente ficou matutando qual seria, teria sido esse. Acho que você foi muito feliz na tua visão. Muito legal, muito legal. A frase do Einstein, né? Oi, Ricardo. É o Einstein. A frase do Einstein, né? Frase do Einstein. É. Muito bom, muito bom. Adorei. A gente já chegou aqui às 5:30 da tarde, a ideia era a gente vir até esse horário. Se alguém tiver mais alguma pergunta aqui para o Gino, ou quiser fazer algum comentário aqui, vai ser bacana. Vamos aproveitar a hora do Gino aí. Senão, eu vou agradecer muito o Gino aqui. Ainda mais alguma mãozinha levantada. Fábio, você chegou depois. Maurício, a Ana, a Mariana, não sei se vocês têm mais alguma pergunta, não ouvi vocês. Norberto, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa aí, vocês querem fazer mais alguma pergunta, aproveitar. Boa tarde. Já que você deu a deixa, Leandrão, não, assim, eu entrei depois das 5 aqui, estava em reunião, mas pelo tanto que eu consegui ver aqui, foi mais um encontro sensacional. O Gino é show de bola. Pô, Obrigado. obrigado, Velho. Gino, por vir aí. Depois eu vejo, acho que vai ser disponibilizado no YouTube, né, Leandro? Depois eu vou ver como tá? Mas obrigado. sensacional. Obrigado aí. Muito bom. Então, acho que a gente pode fechar, Gino, com essa frase que emergiu aí, então, né? Você veio aqui atrás de uma resposta, a resposta é: faça mais perguntas, né? Porra, obrigado, Lê. Obrigado por resumir de uma maneira tão genial, como sempre, e obrigado pelo espaço de estar aqui junto com você e pelo convite. Desculpa eu não ter conseguido responder algumas perguntas todas lá no WhatsApp, realmente pegou uma semana de avalanche para mim aqui, e tá corrido, eu sei que estou te devendo umas respostas, quero aproveitar para poder pedir desculpa publicamente por não ter respondido com tanta rapidez, até para a própria live, e obrigado por ter me aceito aqui, mesmo com esse déficit aí de resposta contigo, mas eu vou recuperar isso aí. Eu aprendo tanto contigo que eu me sinto na dívida contigo aí, tanto que eu aprendo. Nunca, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Gino, uma coisa que eu acho boa no WhatsApp é a coisa do assíncrono, sabe? A resposta pode vir uma semana depois, que ela é maravilhosa, né? Eu acho que o uso errado do WhatsApp é ser síncrono. Eu acho que ele precisa ser assíncrono, né? A gente precisava usar ele para mais assíncrono. Eu tenho exercitado o auto-perdão, me perdoado por falhar nos WhatsApps, porque realmente alcançou às vezes alcança, como eu fico o dia inteiro em aula, chega no final do dia, tá, o backlog tá enorme, e eu não vejo. Às vezes minha mãe me manda mensagem, eu não respondo, ela fica brava e briga comigo. Fala, mãe, esquece, tem jeito, mãe. O dela tem que estar priorizado, né? Dá para colocar algumas coisas no grupo lá, não sei se dá para fixar algumas coisas no topo. Aqui tá no topo, a minha esposa tá lá, ó. Até esse não. Tá certo. Tá certo. É isso aí. Muito bom. Maravilhosa a conversa. Eu acho que terminamos mais um mês aí com conversa significativa muito bom. Vou agradecer quem está aqui no presencial. É muito bom ter vocês aqui, as contribuições. E para quem vai assistir online aí, grato também. Espero que tenha tido para ti aí o mesmo resultado que teve para a gente que estava aqui no ao vivo. Muito obrigado de novo, Gino. Obrigado a todos. E até a próxima conversa significativa, final do mês que vem. Até mais. Valeu, pessoal. Um abração. Tchau, gente.